Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins. Hoje eu quero fazer um vídeo para a gente falar um pouco sobre o conceito do mercado. Eu comecei o vídeo com o violão porque eu quero mostrar para vocês uma diferença muito grande que o pessoal parece que não entendeu, né, na sua grande maioria, sobre o mercado de bolsa. E eu vou fazer um paralelo com o mercado da música, né? Música é matemática, música é lógica, música é simetria. Então quando você toca um dó, ele vai ser um dó hoje, ele vai ser um dó amanhã, se eu tocar daqui a 5 minutos é um dó, se eu tocar daqui a um mês vai ser um dó, vai ser a mesma nota que vai ser tocada sempre. Ela é uma frequência que vai vibrar sempre do mesmo jeito. Se eu vender um mini contrato hoje às 9 horas da manhã, eu posso ter lucro ou prejuízo, né? Vamos supor que eu tenha lucro. Se eu vender ele amanhã, às 9 horas da manhã, eu posso ter prejuízo. Então, no mercado de bolsa, assim como várias outras áreas de atuação que a gente trabalha, você tem a estatística entrando em ação, tá? Então a gente tem uma diferença muito grande entre lógica e matemática e entre a estatística, tá? Fazendo as suas regras lá de probabilidade, de pode acontecer ou não pode acontecer com mais chance ou pode acontecer com menos chance, né? Então, para exemplificar isso melhor, vamos mostrar aqui o gráfico, né? A gente tem um gráfico aqui onde eu tracei um monte de média móvel, tá? Vocês podem ver aqui um monte de média móvel traçada, né? De 2 até 23 períodos e média móvel de 34 também aqui junto com banda de Bollinger, que são essas linhas que estão aqui em cima. Então, o que são as médias? As médias, tem muita gente que acha que é matemática. Não, não é matemática, tá? As médias são estatística. A média é um nome estatístico. E a banda de Bollinger, o que é? É média mais desvio padrão. Você vai ver aqui, ó, você tem aqui o percentual de variação das bandas de Bollinger, que são o quê? O desvio padrão. O desvio padrão é uma medida o quê? Estatística. Então, a estatística vai usar a matemática para dar corpo àquilo que a gente quer enxergar, ou seja, a nossa probabilidade de acertar, né, e ter lucro, mas ela não é matemática. Inclusive, quem acha que estatística é uma matéria dentro da matemática está enganado. Muitas faculdades já separaram a matemática da estatística, justamente porque não é matemática, tá? A estatística é uma coisa totalmente separada. A dúvida existe na estatística, né? E a dúvida não existe na matemática, pelo menos não na matemática que a gente conhece mais simples. Então, quando a gente está falando de estudos técnicos aqui para o gráfico de preço, ou seja, média ou desvio padrão, ou comportamento, tipo opera de manhã, opera de tarde, pula às 9 horas da manhã, esse comportamento, né, do que o preço pode ou não fazer, a gente está sempre falando de estatística, tá? Então não adianta você ser inteligente e você entender a matemática, porque a regra que impera nos gráficos é a estatística. Então, a matemática é uma pequena ferramenta dentro de uma análise estatística para você fazer o seu robô aí ganhar dinheiro e ter mais lucro. Para a gente continuar aqui com a minha comparação, eu quero mostrar para vocês que nem sempre o mais complicado, o mais complexo e o mais difícil é o que dá certo. Tá? A gente tem hoje no mercado muita gente falando de robô, onde você tem que contratar um programador, você tem que entender profundamente de regras de programação, você tem que entender profundamente de mexer no computador, né? Quando na verdade o que a gente quer fazer quando a gente compra e vende alguma coisa na bolsa, a gente quer pegar um viés estatístico. Você quer, todo dia às 9 horas da manhã esse tipo de sinal aqui dá lucro, então eu quero operar às 9 horas da manhã, não quero operar o resto, certo? Para fazer isso, você não precisa ser um programador computacional, da mesma forma que você não precisa ser formado em matemática. A estatística, diferente da matemática,
ela vem embutida na nossa cabeça, né? A matemática não vem. A estatística ela vem embutida na nossa cabeça. Então a gente sabe o que pode ser mais provável e o que não pode ser mais provável. O problema é que a gente não sabe lidar bem com probabilidade de ganho e perda de dinheiro. Então, quando envolve dinheiro, isso é estudado, existe uma probabilidade maior, eu falo de estatística, de você escolher o que te dá mais prejuízo. Tá? Com medo de perder o dinheiro, a gente inverte a lógica da estatística, uma coisa que não acontece quando você está jogando bola, por exemplo. Você vai chutar a bola, todo mundo chuta a bola com efeito para a bola fazer uma curva e cair no gol. Né? Ninguém pensa, se eu chutar essa bola e ela for para lá, eu vou perder R$1.000, então não vou chutar essa bola, ou vou chutar lá de ladinho. Não, o cara vai lá e enfia o dedo na bola porque ele quer que tenha essa curva. Se não fizer, não fez. Né? Na bolsa, esse medo de você errar faz com que você deturpe a lógica e a inverta. Tá? Então você acaba procurando o quê? Coisas mais complicadas que normalmente você nem entende para justificar uma ação simples que seria chutar uma bola no gol. Então eu vou exemplificar isso aqui de novo com o meu violão, onde a gente vai fazer uma musiquinha bem simples, ó. Ficou agradável, certo? Agora se eu começar a complicar ela, ainda está agradável, mas já está mais difícil de tocar, está mais complexo, tem mais dedos envolvidos. Agora, e se eu chegar e começar a tocar ela assim, ó? Nem ficou agradável de você ouvir, nem ficou agradável de eu tocar e nem saiu certo na hora que eu fui gravar. Entendeu? Então, assim, muito mais difícil de fazer, de elaborar, muito mais difícil de executar, muito mais difícil de entender e sujeito a erro. É claro que quando você olha um braço de violão, o que você está vendo? Você está vendo a matemática cuspindo notas para você, notas musicais. Quando você olha um gráfico de preço, entra aquela sensação do medo de vou perder, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, que deturpa a coisa. Então, o que eu quero mostrar é que quando você tem um viés estatístico, e aqui a gente pode olhar o gráfico de novo, quando você tem um viés estatístico acontecendo, tá? Nem sempre aquilo que é mais difícil de se calcular, aquilo que é mais difícil de se fazer, é aquilo que dá certo. Tá? Então você pode ter, a gente tem aqui embaixo alguns estudos que estão vermelhos. Por que eles estão vermelhos? Porque eles apontaram venda. Onde que eles apontaram venda? Vamos começar o dia aqui. Ó, os estudos apontaram venda aqui embaixo. Também. Você tem alguns sinais aqui de candlesticks, que são padrões comportamentais, né? Que apontaram compra e venda aqui ao longo do dia todo, principalmente vendida, né? Apontou uma compra aqui que deu um prejuízo de 190 pontos, mas depois pegou uma pernada de 500 pontos do lado certo. Aqui ele perdeu mais 100, aí depois ele ganhou mais 200, tá? E ele vai acompanhando aqui a lógica do preço de subir ou cair. Então, se a gente começar a cruzar, não, eu quero cruzar uma derivada de alguma coisa com um padrão candlestick, e aí eu quero cruzar com o MACD, e aí eu quero colocar uma média móvel exponencial de 37 pelas máximas, que aí quando dá também 5 minutos depois da entrada eu recalculo o stop, e aí eu coloco o stop 5 pontos acima, ou então quando marca a máxima, rompe a máxima, marca a mínima, rompe a mínima, eu faço um rompimento uma operação de rompimento para comprar, depois eu inverto o rompimento para vender, e depois eu vou... Isso daí, conforme mais complicado você deixa, pior fica, né? Pior fica. Se você for olhar para onde as médias estão apontadas aqui, você simplesmente operar o sentido que elas estão viradas, virou todo mundo para baixo, vamos operar para baixo, está operando para baixo. Você pega aí uma pernada de 1.100 pontos, enquanto você começar a colocar a regra aqui, você vai começar a pegar de 10 em 10, 15 em 15, 20 em 20, 30 em 30, né? Para você ganhar 1.000 pontos de 20 em 20,
digamos que não vai ser hoje que você vai ganhar, talvez não seja nem no mês inteiro, né? E a gente tem também atrelado a operação não é de graça, você tem a corretagem, certo? Dos custos operacionais e o tempo da sua vida aí que demora para aquele negócio dar retorno, que também é importante, tá? Então, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo para vocês é para explicar que para operar na bolsa você precisa muitas vezes de regras simples, que são baseadas não em matemática, não em lógica, mas em estatística, em repetição. Tá? Você aprende na sua vida repetindo. Como é que você aprendeu a dirigir? Você ficou tentando lá, pega o carro, sai dirigindo, dirige perto de casa, depois entra numa rua mais movimentada, depois entra numa avenida, vai fazer, né, a autoescola, vai fazer o seu exame de direção, aí depois você fica 10 anos dirigindo no trânsito e você vai ficando cada vez melhor. Por quê? Porque os padrões que vão acontecendo no dia a dia vão se repetindo. Você já sabe dar resposta para aqueles padrões. Tá? Aqui é a mesma coisa. Se você escolher uma lógica muito complexa, você não vai conseguir nem identificar o padrão. Se você não identificar o padrão, você não vai conseguir tocar, né? Você não vai conseguir operar. Você precisa identificar o padrão para conseguir melhorar a sua estratégia, para conseguir ver quando que você entra e quando que você não entra. Eu percebi que se eu entrar antes da abertura do mercado à vista, não dá certo. Percebi que se eu entrar antes da abertura do Dow Jones, não dá certo. Entendeu? Então você precisa ter esses padrões na sua cabeça. E se você começar a calcular a máxima da derivada da renda em boca da parafuseta, não vai entrar esse tipo de conceito na sua cabeça e você não vai conseguir operar com lucro. Comecei o vídeo tocando o hino do Brasil e eu queria terminar tocando uma musiquinha clássica que eu gosto muito e que ela é bem simples, né? Mas pode ficar muito complicada. E o legal dessa música é que quando ela fica complicada, ela não deixa de ser bonita. Valeu, pessoal. Até a próxima.